Então, ó, sejam bem-vindos todos. Oi, Lucas. À primeira reunião do projeto Mente Limpa Familiar, feita pela internet. Né? Quem disse que esse vírus segura nós, né, Gui? Não segura, não. Não segura. Então, sejam bem-vindos todos. Ó. Putz, a gente está com o Lucas, com o Guilherme, com a Cris, com a Tassi, com a Suzete, com a Cleusa, com o Vinícius, com a Jéssica. Seja bem-vinda, Jéssica. O Giovanni, a Ellen, a Irani, a Kátia, o Milton acabou de entrar. Né? Então, sejam todos bem-vindos. Não é célula, não é nada, mas eu queria começar a reunião fazendo uma oração, pessoal. Tá? Deixa só o Milton liberar o vídeo dele aqui. Aí, olha o Milton lá. E aí, Milton? Então, Não nada. pessoal, quem não está vendo? Eu. Ellen? E aí, gordinha? Oi. E aí, gordinho? Ixi, meu celular tá bichado. E aí, bonitão? Eu só não consigo ver a Ellen. Aí entra de novo. Agora vi. E aí, Achei. rapaziada? Eu não tô vendo, travou meu celular. Cadê o povo? Ah, voltou. E Pessoal, aí? Vinícius, Cris, Guilherme. Sim, lindona. Oi, Nicole. fica que todo mundo saudade. parado aí, Ellen! que eu vou fazer um print da tela. Chama a Nicole e Ellen. Coloca a Nicole aí que eu vou fazer um print da tela. Faz um joinha aí, pessoal. Ai, que linda. Aê. Então vamos começar. Vamos começar a reunião aí, pessoal. Vou pedir para todos para vocês fecharem seus olhos, curvarem suas cabeças, para que a gente agradeça primeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo pela oportunidade de estar, mesmo que pela internet, estar compartilhando momentos, estar em comunhão com os nossos irmãos, né? Que o Senhor, onde tem dois ou mais no nome dele, ele está no meio de nós e que ele venha se fazer presente na nossa reunião também, venha confortar o coração de cada um e que aquilo que for falado seja de ajuda para todos nós, que todo mundo que tem a oportunidade de falar, ou que aqueles que só ouvirem se sintam confortados e abraçados por Jesus nesse momento. Então, em nome de Jesus, eu já agradeço. Amém. 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 Pessoas, então já com a reunião de família, mas mesmo assim eu quero começar com um negócio antes, tá? Pedrão mandou um recado para vocês, viu? Viu, Ellen? Você que gosta do Pedrão? Estão vendo aí na tela? Estão vendo na tela? Na primeira carta de Pedro, no versículo 9, está escrito: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará e confirmará, lhe dará força e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Então essa palavra já vem aí para já dar um conforto, né? Olha lá, o Pedrão já falando que nossos irmãos aí ao redor do mundo estão sofrendo o que a gente está sofrendo, mas que se a gente permanecer firme e forte na fé, olha lá, estamos aqui reunidos, né? Para poder compartilhar algumas coisas aí. E eu espero que seja de proveito para todo mundo. O Gui e a Tassi me perguntaram se eu ia trazer algum tema, né? Eu trouxe sim, tá? E é bem conveniente com o momento que a gente está vivendo, tá? Já que a gente está fazendo que é uma reunião de família, né? Eu vou colocar também na tela para ficar de fácil visualização para todo mundo, tá? O texto que eu vou compartilhar com vocês é o 10º princípio do amor exigente. O 10º princípio do amor exigente, o amor exigente Pô, fica lá em cima um pouquinho com o Miquel, mano. tá? Não tem. Vocês estão Um rapazinho novo aí, ó. Estão vendo? Sim. Então vamos lá, eu vou ler para vocês. O 10º princípio do amor exigente fala que a essência da família repousa
na cooperação, não só na convivência. Então, ó, só para falar do enunciado do texto, do princípio. Nesse tempo que a gente está tendo que ficar confinado em casa, né? E tendo que passar mais tempo com a nossa família, não basta só a gente estar convivendo junto. É necessário que a gente entenda que a essência da família reside na cooperação. Tá? E esse princípio, ele fala... Isso aqui, barulheira. Oi? Barulheira. É assim, eu posso silenciar todo mundo para o barulho, mas eu não quero Eu acho silenciar. que é melhor no início, Manu. Depois você solta. Então, peraí, que eu vou silenciar todo mundo. Deixa eu sair da tela aqui. Então, enquanto eu compartilho, viu, pessoal, eu vou silenciar vocês, vou calar a boca de todos. Melhor. Tá? Pronto. Parou o barulho, né? Beleza. Então, vamos voltar lá. Não é isso. O 10º princípio do amor exigente fala que a essência da família reside na cooperação, pessoal. Cooperação, não só na convivência. O que isso quer dizer, né? Por muitas vezes a gente tenta poupar, defender os nossos filhos de qualquer encargo, ou seja, servir sempre, nunca lhes dando a oportunidade de servir aos pais. E isso, infelizmente, não funciona. E aí o amor exigente vai explicar o que é cooperação. Cooperação é a união de pessoas em volta de um trabalho para o bem de todos. Quem não se lembra do tempo em que jovens eram criados respeitando a todos? Avós, pais, professores tinham prazer em servir ou trabalhar por eles ou com eles. Só que, infelizmente, devagarinho, porém, as coisas foram mudando. Os pais ou colocavam funcionários domésticos para fazer o serviço ou começaram a fazer tudo no lugar dos filhos, deixando os filhos livres para estudar ou brincar. Até parece que isso é uma coisa ruim, né? Os filhos ficarem livres só para estudar e brincar. Mas aí foi sendo esquecido que o trabalho valoriza a pessoa. Quem não conhece o ditado de que o trabalho enobrece o homem, né? E o trabalho ajuda a valorizar e ajuda o jovem a crescer, preparando-o para a vida. Os filhos devem ter encargos nas suas casas. Ou melhor, todos têm que ter encargos nas suas casas. E cada um deve cumprir com as suas obrigações e deveres. Não para cobrar o outro, mas sim para servir de exemplo para o outro. Quando você delega funções, responsabilidades, tarefas para o seu filho e o faz entender que aquilo é importante para o lar e para a família, você desenvolve nele o senso de pertencimento. Ele vai se sentir importante porque ele vai estar fazendo alguma coisa, né? Você vai estar dando muito mais do que uma obrigação para ele, você vai estar dando uma responsabilidade para ele. Onde ele vai se sentir importante por estar servindo a um propósito e ajudando outras pessoas. Se seu filho começar a fazer isso dentro de casa, ele certamente o repetirá em outros ambientes em que ele conviver. Então, por muitas vezes, a gente reclama dos nossos filhos, né? Ou por muitas vezes vê algumas atitudes que eles têm e se pergunta, onde que eles aprenderam isso, né? Na maioria das vezes com a gente. É difícil de aceitar isso, mas o texto que eu trouxe reflete bem isso, né? A gente vai fazendo por eles ou a gente coloca pessoas para fazer por eles e por muitas vezes a gente tira a obrigação, tira as responsabilidades, tira deveres que fazem com que eles cresçam como seres humanos, faz com que eles cresçam em responsabilidade, faz com que eles entendam que aquilo que eles fazem serve a um propósito dentro da sua própria casa, né? E isso, na psicologia, a gente chama de senso de pertencimento. Porque quando a pessoa tem uma função, uma tarefa, por exemplo, quem vai na igreja e, por exemplo, fica lá na recepção da igreja, a pessoa se sente importante servindo. O servir é importante. E aí eu queria colocar uma outra passagem que tá em Pedro também. Pedrão me inspirou muito essa semana, né? Só que tá em Pedro, em Pedro 4. Primeira carta de Pedro,
capítulo 4. Espera que nós vamos chegar lá. O computador está meio devagarzinho, mas nós chegamos. Ó, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, aqui, ó. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, ou seja, aquilo que você faz para os outros, principalmente dentro da sua casa, faça por amor, né? Faça sem reclamar, né? Porque quando você faz as coisas com amor, não tem peso, não tem fardo. E aqui, esse é o versículo que eu queria passar para vocês, que fala da convivência. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, se na palavra de Deus, se Pedrão escreveu isso 2000 anos atrás, né? Cada um coloque aquilo que tem de melhor, ó, exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Não é para servir os outros na igreja, não é para servir os outros na rua. Isso é para começar dentro de casa. É para a gente começar servindo aqueles que estão mais próximos. É para a gente começar a servir aqueles que dividem o mesmo ambiente com a gente. Aqueles que convivem com a gente e que, muito mais do que, de novo, para voltar para o princípio fala que a família não reside só na convivência, sim na cooperação. Cooperar nada mais é do que você colocar aquilo que você tem de melhor em função do próximo. E o próximo mais próximo é aquele que mora com você. Né? Por muitas vezes a gente quer fazer o bem para o próximo na rua, né, Gui? A gente quer internar os outros, a gente quer, estender, doar a cesta básica, mas a gente, por muitas vezes, deixa faltar aquilo que a gente tem de melhor dentro das nossas próprias casas. Né? Quantos de nós, no trabalho, tem muita aceitação e tem que ter serenidade para lidar com muitos desafios? O Milton, né, que trabalha comigo, sabe, né? Trabalhar com um adicto, o Giovanni também está aí, trabalhar com um adicto é um desafio. A gente tem que ter muita aceitação, muita paciência. Só que, infelizmente, a gente não consegue ter essa mesma aceitação e paciência dentro da nossa casa. Com a nossa mãe, com os nossos familiares, com as pessoas que a gente convive. Por isso que o princípio fala que a essência da família não está na convivência, e sim na cooperação. E a cooperação, só para ilustrar de novo, para ficar bem claro de novo o que é a cooperação. A cooperação é a união de pessoas em volta de um trabalho para o bem de todos. Então, quando cada pessoa dentro da sua própria casa consegue viver em união e colocar aquilo que tem de melhor em função do bem-estar comum, daquilo que não é só o individualismo, né? Eu buscar fazer aquilo que me faz bem, mas eu entender que eu convivo com pessoas e o bem-estar dos outros tem que ser importante para mim também, né? E aí, para falar da codependência, tá aqui a Jéssica pela primeira vez. Por muitas vezes o adicto, ele coloca o bem-estar dele acima de tudo e de todos, né? Ele não liga para o que a esposa sente, ele não liga para o sentimento do pai ou da mãe, ele coloca um negócio na cabeça, ele vai lá e faz. E ele, além de não cooperar com ninguém, ele, por muitas vezes, dá mais trabalho para os outros, porque ele não só não coopera, como ele atrapalha, né? E ele vai criando situações que os outros precisam depois estar fazendo um esforço aí para estar resolvendo e solucionando. Aí agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Na tela de cada um de vocês tem um botãozinho que faz levantar a mão. Quem quiser falar, aperta esse botão que aparece aqui para mim e eu libero o áudio de quem quiser falar. Porque se eu liberar o áudio de todo mundo, ó, se eu liberar o áudio de todo mundo, eu acho que... Deixa eu ver se vai funcionar. Tá liberado. É só um falar de cada vez. É só falar um de cada vez, beleza.
É. Só que tem um barulheira muito grande aí, não sei de quem, da casa Eu de não quem sei é aí, não. Da o sua Não, é do casa, Manuel mesmo, porque tava os Vamos cooperar microfones com o tudo. silêncio. Então, ó, como mediador, Será que aqui? Ellen, você está ouvindo bem? Tô. Queria que você desse uma opinião aí sobre o que você entendeu. E Tá Ô, barulhão louco. mesmo, mano. Você É não tá televisão, aqui? é alguma coisa ligada. É moto passando, é É caminhão. Eu- moto, mas não é aqui não. Aqui também não. Eu vou chegar perto da televisão, tá bravo. Ô, pessoal, então agora eu vou falar, então, tá? Isso. Fala, Ellen. Ó, ouvindo esse princípio de reunião, eu tenho que concordar com o Guilherme, cara. Eu sou muito doente. Já volto. Ai, que Porém, loucura. Nossa, de verdade, mano. A codependência minha em relação aos meus filhos, eu sou muito dependente delas, no caso. O que impossibilita algumas vezes que eu permita que elas comecem a viver, né? Isso tem mudado recentemente aqui em casa. Eu tenho experimentado coisas novas das minhas filhas, do meu relacionamento com elas, com o Mário. E tem sido bênção esse confinamento, hein? Agora, a gente está agindo aqui em casa dessa maneira. Colaboração, um colaborando com o outro. Ainda tem umas coisinhas, mas que, na verdade, eu preciso melhorar. Top a reunião, Manu. Manda bala aí. Glória a Deus. Você já deu um belo exemplo de que, assim, a gente, por muitas vezes, isso é um defeito que eu tenho, né, de ser perfeccionista. Na verdade, a vida é um eterno excesso de aprendizado, né? O foco nosso é sempre Jesus, é a perfeição, mas ninguém nunca vai ser perfeito, né? A gente tem que reconhecer, como você conseguiu reconhecer, que a gente tem coisas que precisa melhorar, e a partir daí a gente se melhora. Isso é que é o mais importante, né? O ruim é quando a gente não consegue identificar o que precisa ser melhorado, né? Aí você não consegue consertar uma coisa que você não sabe se está quebrada, né? É verdade. Top. Ô, Jéssica. Oi. Agora já foi a palavra. Você, seja bem-vinda, tá? Você é a pessoa mais importante hoje, que é a primeira vez que você está participando. Já está participando de uma maneira totalmente não convencional, né? Mas ainda está tendo essa oportunidade. Eu queria que se você, né, não quisesse só falar sobre o que eu falei, mas se você quiser falar um pouco sobre você, né? O que por exemplo, o que te motivou a estar... Ô, Ellen, fala pra Nicole que eu amo ela. Quem? Saudade. Saudade de quem? Ô, Da Nicole. O meu tom de saudade de você que te ama. Terrível. Tô atrapalhando. Ô, Para, vai pra lá. Cadê um saco, Milena? Oi? Ô, Jéssica. Oi. Não é na outra bolsa, Você é a Milena. esposa do Márcio, né? Uhum. Isso. Por que você vem me atrapalhar agora? Conta pra gente aí o que você... Como é que você entende? Você já ouviu falar a palavra codependência? Que você é codependente ou não? Não entendi, desculpa. Você já ouviu falar a palavra codependência? Você sabe que você é uma codependente? Você sabe que você não pode estar tomando muito isso, né? Não. Não? Codependência, mas você está ouvindo o que eu estou falando? ô, gente, agora só deixa a Jéssica falar, fica todo mundo em silêncio. Eu vou multiplicar Atrapalha agora. Eu vou multiplicar tudo e vou deixar só ela com o áudio. É melhor. Tá me ouvindo, Jéssica? Agora tô. Então tá bom. Você já ouviu falar no termo codependência? Não. Não? Então, Não. é uma boa oportunidade para te falar. Codependente é toda pessoa que convive com um dependente químico, que tem a sua vida, porque o dependente químico, quando usa droga, ele tem a sua vida tirada do controle, mas o familiar, toda pessoa que convive com o dependente químico, fica doente junto.
então ela se torna uma codependente. Então, eu tenho certeza que você aí, né, na caminhada que você está junto com o Márcio, consegue sentir que a sua vida também foi tirada do controle, algumas coisas, né, começaram a acontecer que fazem com que você acabe vivendo uma rotina que por muitas vezes você não gostaria de estar vivendo, né? Mas que é um negócio às vezes meio inevitável, né? Então, conta pra gente aí como é que é essa convivência sua com o dependente químico. Bom, minha convivência com ele não estava legal. Uhum. O que eu posso te dizer? Vocês estão casados há quanto tempo? Sei te explicar, mas não estava bom. A gente está junto há 12 anos. 12 anos? E há quanto tempo você percebe Ele que... estava numa dependência Ah, que não. pode falar. Tudo começou depois do nosso acidente. Ele não era dependente assim, tanto. E a Uhum. gente saía, bebia entre amigos, tal, mas tudo controlado. Era controlado. Depois que a gente sofreu o acidente, ele ficou mais vulnerável, tudo é movido ao acidente, às cicatrizes que ele tem na cabeça. Ele acha que todo mundo repara na cicatriz dele, que todo mundo fica olhando a cicatriz dele. Ele perdeu a autoestima dele depois desse acidente. E aí ele ficou na bebida. Ele se jogou na bebida. Olha só como é importante a gente saber a história das pessoas, né? Para os dependentes químicos que estão aqui nessa reunião, e são alguns, né? Guilherme, a Ellen, a Tassi, o Milton, o Giovanni, o Vinícius, a Irani, a Milena. Infelizmente, a baixa autoestima é uma das coisas que empurra o dependente a se afundar cada vez mais, mesmo tanto no uso de droga quanto no alcoolismo, né? Porque a gente não se sente bem com a gente mesmo, né? Então, você falou aí, porque ele Não. sofreu um acidente, ele tem cicatrizes e que ele talvez não consiga se aceitar, ele fica talvez com medo de como as pessoas olham para ele, do que as pessoas estão pensando, tudo, e isso faz com que ele se sinta cada vez mais mal, né? Você consegue sentir isso nele? Isso deixa ele lá embaixo. Ele pensa muito no que as pessoas pensam dele, no que as pessoas veem ele. Mexeu Aham. muito com a autoestima dele esse acidente. É bom saber. É bom saber, porque isso serve para qualquer um, tá, pessoal? E, principalmente nesse momento de crise, a autoestima é importantíssimo, né? Porque independente da onde, de como a gente tá, com quem a gente tá, a gente tem que estar bem com a gente mesmo, tá? A autoestima é a capacidade que a gente tem de estar bem com a gente mesmo, né? Por muitas Sim. vezes a gente ficar com medo do julgamento do outro, o que o outro pensa, como que o outro me vê, vai derrubando aquela autoestima e a autoimagem que a gente tem de nós mesmos. E a gente começa a se ver inferior àquilo que a gente realmente é. Porque o ser humano não é só a aparência, né? Não é só a capa que a gente tem por fora. O que o ser humano tem de mais importante, de mais valoroso, está por dentro, né? São as qualidades que a gente tem, é o coração caridoso por muitas vezes que as pessoas têm. Eu tenho certeza que o Márcio é uma pessoa cheia de qualidades, mas que infelizmente por estar nesse momento de baixa autoestima, né, se entregou aí para o álcool e infelizmente não, felizmente está conseguindo agora fazer um processo para levantar voo de novo, né? Ô, Jéssica, Verdade. e você? Como é que Oi. você se sente em relação à sua autoestima? Eu tô bem. Minha autoestima tá muito bem. Uhum. Eu só tô assim um pouco vulnerável agora porque ele tá longe de mim, né? Não tô acostumada com isso. Uhum. Tô ansiosa de vou ver ele ainda. Isso é outro Tô mal um pouco ansiosa. Eu tô assim. Uhum. Isso é outro mal Oi? do dependente, tá? Porque o dependente químico, Uhum. ele fica dependente da droga e o codependente fica dependente do dependente.
né? Então, É, mas é é tipo isso mesmo. eu tô vendo, na primeira reunião ela já tá pensando em É como se eu fosse sair já. dependente dele mesmo, porque eu tô muito ansiosa para ver ele. Mas fica tranquilo, você sabe que é por um bem maior, Verdade. né? Eu vou É isso que liberar. me deixa mais aliviada, que eu sei que é pro bem dele. Isso, com certeza, que bom. Tem que positivar o pensamento mesmo. Ô Gui, eu vou liberar o seu áudio, já está liberado. Uhum. Queria que você falasse aí, cara, sobre o que você quiser, né? Sobre, cara, o projeto, sobre a cooperação. Cara, E o a primeira coisa eu queria falar, Emanuel, É, sobre aquilo que você falou do amor que a gente dá e às vezes esquece de dar dentro de casa, né? Eu me identifico muito com isso, que às vezes eu lá fora eu quero abraçar todo mundo, lá fora eu quero fazer o bem para todo mundo, e às vezes dentro de casa eu não consigo ser esse cara, velho. Ser esse cara que abraça, que dá carinho, que beija pai e mãe, que isso, aquilo. E eu sinto uma dificuldade nisso. Eu consigo fazer muito com as pessoas de fora. E com as pessoas de dentro, eu tenho essa dificuldade de dar o amor, né? E agora falando também um pouco, eu queria que você me falasse um pouco sobre isso depois, e falando também um pouco do Lambari, do Márcio, né? O cara é um amigaço meu, um cara muito gente boa. E eu conversando com ele ontem, ele já tá tomando o remedinho do Jatobão, né, cara? já achou já o pezinho. Ele já tá já no Jatobão, já tô legal. E eu tentando explicar para ele o que é a doença, né? E ele, não, eu vou ficar aqui só um mês, eu vou ficar aqui só um mês. E eu conheço o Márcio, também é a primeira internação dele, né, cara? Eu até entendo a ansiedade dele, a ansiedade da Jéssica, né? Mas eu acho assim, ele falou que quer ficar um mês só, eu acho também que é muito pouco, mas, cara, eu fiquei limpo sem internação, né? Eu acho que se a pessoa quiser mesmo me fazer um tratamento fora da clínica, dá certo também, né? Que ele falou que ele está decidido, eu falei para ele que não tá certo, eu segurava pelo menos 2 meses, né? Mas falando dele, eu acho que se ele quiser mesmo ir abraçar o tratamento fora, colar com a gente, estar tá sempre conosco, participar de reuniões, é possível. É mais difícil, mas é possível, né? Sim. Queria que você falasse da primeira situação e depois um pouquinho da segunda. Peraí, só para eu lembrar, qual que é a primeira mesmo? É do amor que eu consigo... Ah, tá. Mas isso é, infelizmente, viu, Gui? Eu vou falar uma frase que eu aprendi. A gente fala que algumas coisas são normais. Na verdade, não deveriam ser normais. Algumas coisas são comuns, mas não são normais, tá? Mas isso é uma dificuldade da maioria dos seres humanos. Exatamente por causa desse processo que eu falei no textinho que eu li para vocês aí, no começo. A gente vai delegando funções, né? A Cleusa, que eu vou colocar ela para falar daqui a pouco, que é professora, sabe bem disso. Por exemplo, os pais, por muitas vezes, delegam... Eu vou abrir seu áudio, tá, Cleusa? Os pais, muitas vezes, delegam a educação dos filhos para a escola, para outras pessoas, e não fazem aquilo que os pais próprios deveriam fazer. Então, por exemplo, ainda mais no mundo corrido que a gente está hoje, por muitas vezes os pais acham que a escola tem que educar, tem que disciplinar, tem que dar valores, tem que dar princípios, sendo que a escola ensina matemática, português, geografia, história, princípios, valores, respeito, educação, isso tudo se ensina em casa. Então, por muitas vezes, a gente, alguns de nós talvez não tiveram isso, outros tiveram, mas se perdem no meio do caminho. Mas isso acontece, você já deve ter presenciado isso, né, Cleusa, nos seus anos aí de professora, de pais que delegam aquilo que deveria ser ensinado dentro de casa para terceiros, né? Sim, e nessa pandemia, né, Manuel, a gente está
vendo que tem pais aí totalmente perdidos com as crianças, né? Eu vi uma mãe pedindo socorro com tarefa de casa. Eu providenciei alguma coisa e mandei, mas as professoras não tiveram tempo hábil para isso, né? E aí uma mãe não é capaz de ajudar um filho sem o auxílio da professora. E eu vivi num outro tempo, né? Minha mãe tinha um monte de filhos, mas só que ela tinha que ficar em casa cuidando, a gente não tinha creche, a gente não tinha nada. E eu lembro que a gente fazia continha no papel de pão. Minha mãe passava para a gente, porque a gente comprava bengala na época, vinha embrulhada no papel branco, e era ali que a gente fazia. E realmente os pais não têm essa convivência. A criança vai para a creche 6 horas da manhã, o pai pega 6 horas da tarde, ela convive muito mais com a gente do que com a família, vai para casa para tomar banho e dormir, porque ela está cansada, né? E os pais não têm essa convivência. E como isso é importante, né? Eu me formei com 25 anos e quando eu casei com o Mauro, eu abri mão de trabalhar enquanto meus filhos eram pequenos para ficar com eles. E eu não me arrependo disso. Uhum. Como isso foi importante eu estar ali com eles até uma certa idade. Quando eu comecei a trabalhar, meu caçula já tinha 6 anos. Meu caçula já estava no primeiro ano. Então, financeiramente era um aperto desgramado, porque só o Mauro trabalhando, eu com 3 crianças, né? Era muito difícil. Mas eu vejo quanto isso foi importante. Hoje eu vejo os 3 encaminhados, né? E estudando, porque a primeira infância deles eu estava ali com eles, né? E a gente vê os pais de hoje totalmente perdidos, não conseguem ensinar uma criança no primário. E na época dos nossos pais, eles não estudavam. Minha mãe foi até a admissão ao ginásio. Então, ela não tinha muita cultura, mas ela dava conta de ensinar a gente, tinha tempo, com 5 filhos, ela tinha tempo de sentar com a gente e ensinar, né? O que os pais hoje não têm. A gente vê assim, eu vejo eles darem celular na mão da criança, para a criança dar sossego, e a criança fica ali com o celular e nada acrescenta na vida deles, né? Nas reuniões de pais eu peço, pelo amor de Deus, tira um pouco o celular da mão do seu filho, né? Dá atenção, porque se você não tem quantidade de tempo, você tem que dar qualidade, né? A hora que você está com eles, você tem que, seja 1 horinha, seja meia hora, mas tem que brincar, correr, chutar bola, soltar pipa, né? Quanto meu pai fazia isso com a gente quando a gente era pequeno e quanto isso foi importante, né? Apesar de toda a dificuldade que a gente tinha, mas é essa presença dos pais que é falha hoje. Perfeito. Olha só como que Deus é bom, né? O que o Guilherme, aí eu vou falar sobre a segunda parte que você falou, Gui. Por muitas vezes, vamos lá, nós, Gui, já somos de uma geração, eu tenho 42, eu sou um pouco mais velho que você, mas a minha geração ainda teve um pouco dessa convivência familiar. A geração anos 90, principalmente, já começou a perder isso, né? Sim. Essa convivência tal, e não à toa que não só a dependência química, mas a rebeldia, né, adolescente, se transformou numa coisa cada vez mais grave ano após ano, exatamente por causa desse distanciamento familiar que vai acontecendo dentro de casa, né? A gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo que é mais importante, né? E o exemplo que você deu é perfeito, Cleusa, que você abriu mão do trabalho, passou aperto, mas para fazer aquilo que realmente importava, né? Que era estar com os seus filhos, criar e educar os seus filhos. Então, infelizmente, nem todo mundo tem essa oportunidade hoje, a gente precisa trabalhar para pagar conta, tudo, mas você falou uma coisa importantíssima. Você não tem muito tempo com os seus filhos, mas o tempo que você tem seja de qualidade. O pouco de tempo que você tem, tirando o trabalho, tirando todas as suas obrigações, você dedicar esse tempo e der qualidade para esse tempo, porque tempo de qualidade é uma linguagem do amor, isso já vai ser suficiente, né? Então,
e a qualidade das pessoas que a gente ama, principalmente aquelas que estão dentro de casa. Deixa eu só responder a segunda parte da pergunta do Gui. O Milton, acho que quer falar, né, Milton? Quer falar, Milton? Não, não quer? Então, Quero. fica quieto. Quero. Então fala, filho. Posso falar? Então, eu quero falar sobre a primeira parte que o Gui falou também. Mas, assim, eu consigo ter um relacionamento bom dentro da comunidade e dentro de casa. A minha família abriu mão de mim por causa do meu uso. Mas eu sei que eles me amavam. Eu consegui mudar, dar a volta por cima a partir do momento que eu entrei em recuperação. E hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso com a minha família. Eu consigo abraçar minha mãe, beijar minha mãe, minha avó, minhas tias, sabe? Mas o contato com a minha filha eu já não consigo ter. A minha filha estava sem celular, eu dei um celular para ela, para me ter contato com ela. Minha filha só liga de vez em quando para pedir para mim. Ela não liga, pai, hoje te amo. Tal. É muito raramente, entendeu? Esse contato que eu queria ter com a minha filha, sabe? Eu cansei de falar para ela, filha, o pai deu o celular, quando você quiser falar um oi pro pai, conversar com o pai, você pode conversar, mas eu não vejo esse interesse dela, sabe? Tem hora que eu me apego com isso daí, sabe? Porque, sabe, é filho, né? Eu tento fazer o melhor para ela, mas eu não vejo assim o interesse dela. Aí eu vou te dar duas ajudas, tá? Primeiro, que eu conheço sua história, né? Essa dificuldade que você tem, na verdade, vem da dificuldade que você carregou durante muito tempo, que você teve com o seu pai, mesmo depois da perda dele. Tá? Então, a partir do momento em que o relacionamento de cima para baixo foi corrompido, automaticamente de você para sua filha também foi. E o seu uso de droga, infelizmente, contribuiu um pouco com esse distanciamento. Mas não tem distância que não possa ser quebrada da maneira correta, viu, Milton? Eu conheci o seu coração, a mudança que você teve. Sim. E é assim, vai com calma. A gente, por muitas vezes, né, o adicto, ele fica no uso e a gente, né, faz tanta coisa durante tantos anos e em alguns meses ou um ano e pouco que você já está limpo, a gente já quer que as coisas já estejam, né, tudo funcionando perfeitamente. Às vezes é questão de tempo, paciência, de perseverar, de você saber que, cara, sua filha, independente dela não dar a atenção que você gostaria que ela tivesse, tenho certeza que ela te ama. Eu tenho certeza que ela te ama. Só que esse distanciamento que o uso de droga causou entre vocês, por muitas vezes leva mais tempo do que a gente gostaria que levasse para se romper, né? A gente gosta de... Oi? Quem falou aí? Sua voz não tá saindo, Tá Manuel. cortando, Manuel. Estão ouvindo agora? Alô? Eu e o... Tá cortando, de vez em quando corta mesmo. Tá, tô. Agora ouviu? Fala aí vocês. Ouvi. Cortando muito. Então, eu entendi, Manuel. Sim. Não, obrigado pela ajuda. Tamo junto. Ô Gui, tá ouvindo? Aí a segunda parte você pediu ajuda para um mês de tratamento, né? Na verdade, infelizmente, não tem fórmula. Não tem, não. O cara precisa ficar 4, 6 meses internado. Serve como você, como a Cassiana, como a Ellen, que não precisaram... Manuel, não tá saindo nada, cara. Não cortando, tá saindo nada a sua voz. A sua voz não tá saindo, Manuel. Não tá saindo? Oi? Alguém tá cortando quebrando alguma coisa aí. Sua voz não tá saindo nada. Tá ficando meio robótica. Muito barulho. Gente, quem tá derrubando a casa? Tudo. Eu. Ai, gente. Estão ouvindo agora? Não estão ouvindo? Não. Então, Tá cortando. Fala, Tassi. Oi. Fala. Eu falar? Uhum. Então, assim,
Peraí, deixa Ô, Emanuel, eu não ouvi aquilo que você falou que eu tinha perguntado para A você do segunda Márcio. parte. A segunda Agora é parte você você que não tá falou nada. cortando. Beleza, vocês estão ouvindo ou não? Não estão me ouvindo? Não, Não, tá cortando. É que meu computadorzinho ele tá precisando de uma limpeza. Mas, Otávio, vai falando aí até que meu computador regulariza. Daqui a pouquinho ele volta ao normal. Fala aí, Cris. Fala aí, Cris. E aí, gente? Eu virei codependente dos meus pais agora. Saí da codependência do químico e entrei na dependência da minha família agora. Agora eu vivo mais fazer o máximo que eu posso. Sempre foi um paizão, né? Uma mãezona. É isso aí. Estou vivendo hoje, só por hoje. Meus pais, não me arrependo, faço tudo, faço dentro de casa, tanto dentro de casa, como para fora. Eu estou fazendo doce de mamão por minha causa também. Eu também queria, então eu fui buscar o mamão e ela está fazendo. E quanto à esposa do Márcio, ela vai ter que aprender a lidar com a codependência dele, né? Dela ser codependente dele. Vai chegar uma hora que ela vai aprender. E ela mesma pode mudar a cabeça dele, de ficar só um mês. Basta ela aprender um pouquinho o que é ser uma codependente de adicto. Eu demorei anos para aprender. Eu precisei conhecer outro adicto na minha vida para poder aprender o que era lidar com isso. Minha mãe, com o meu irmão, e eu não sabia por que a minha mãe era tão apegada a ele assim. Depois que eu vim entender que isso tudo era uma doença. Então, ela também tem que fazer um pouquinho de esforço para tentar mudar essa ideia dele de ficar só um mês na clínica. Devagarinho ela consegue. Aí ela muda. Eu consegui mudar, consegui com a minha brutalidade, né? Eu sou meio autoritária, mas com esse meu lado eu consegui fazer com que o Anderson entrasse em recuperação, que o Milton seguisse a recuperação dele. Né, Milton? É isso aí. Gente, fazendo uma bagunça. Eu me sinto muito bem nessa parte. Eu consigo não só, né, deles, mas dos meninos também. Eu recebi um elogio de um que não está mais na clínica. A gente conversou pelo Zap hoje, ele até chorou de saber que muita coisa na vida dele e eu consegui como mãe ensinar. E é isso aí. Eu acho que eu, com a ajuda do grupo, né, do Amor Exigente, eu consegui, dentro da clínica, ajudar também um pouco os meus filhos, né? Acho que é só isso, né? Agora estão me ouvindo? Sim, agora eu tá. estou. Tá vendo? Que bom. Alguém precisava falar, porque senão eu falo muito. Quer deixar eu falar? Eu também não sei Deixa falar. eu falar. Parte do Gui. Tá bom. Eu quero falar. Pode falar. Então, por esses dias, né, passei por uma situação bem complicada, eu e minha filha. No momento, um companheiro nosso, né, vamos dizer, foi meu padrinho, hoje já não é mais, disse para mim, para você não sofrer, deixa a sua filha levar a sua vida, levar a vida dela. Mas eu penso assim, no momento que nós estamos passando por essa crise mundial, ela está num estado, ela está grávida. Eu não posso, e eu não devo, e eu não quero abandonar ela. Agora, nesse momento, não.
Agora, nesse momento, eu tenho que estar do lado dela. Porque quando eu tive ela, eu praticamente criei minha filha sozinha. Eu trabalhava, eu tinha que ser o pai e a mãe, eu tinha que sustentar a casa, dar conta do filho, dar conta de tudo. Eu não ensinei a minha filha a dar conta nem de filho, nem de casa. Ela só está com 6 meses limpa. Então, eu tô correndo atrás. Né? E aí é que eu falo. É o amor, mas tem que ter o amor dentro de casa. Lógico. Por ela, eu vou em qualquer lugar. Porque o que separou a gente 17 anos, já não separa mais. Que é o ex-marido. Agora ela está ainda dando cabeçada. O que eu posso fazer? É estar orientando. É estar buscando, joelho no chão, perco noite de sono. Penso eu que tem hora que eu vou terminar tendo surto, mas não tenho, porque eu entrego muito minha vida na mão do poder superior. E tenho meus companheiros, você, todo mundo. Amém. Tem uma madrinha que eu arrumei, ela é lá de São Paulo, mas a gente conversa muito. E ela é uma ótima madrinha. E me encaminha os caminhos, sabe? E eu tenho lido muito a palavra de Deus e o que Deus está falando para mim, o que eu faço, o que eu estou fazendo é certo. Então, vamos amar os nossos, né? Mesmo com a crise, com tudo, eu estou, como que fala, não estou na melhor situação, mas não está me faltando alimento, nem para mim, nem para minha filha. Estou na casa de uma pessoa dependente, também precisa de ajuda, mas eu estou me esforçando, estou fazendo o que eu posso. O que eu posso e com a ajuda de Deus, com a ajuda dos companheiros. Porque na hora que eu não aguento mais, aí eu falo assim, socorro, meu pai. Eu quero falar com alguém. E sempre aparece um que eu clico e eu falo, tem alguém para me escutar, pelo amor de Deus? E sempre tem um companheiro para me escutar. Sabe? Então, a minha base é o Ministério da Palavra e o NA. O NA eu não sobrevivo e muito menos sem o Ministério da Palavra eu não vou sobreviver. Porque é a minha família. Antes eu era sozinha, hoje eu não estou mais. Então eu não tenho mais tempo para perder em futilidades, no que os outros estão pensando. Eu faço o que eu tenho que fazer. E aonde que Deus me coloca é onde eu vou ter que trabalhar. É ali que Ele me pôs, é ali que eu vou trabalhar. E jamais eu vou abandonar minha filha. Se ela um dia chegar para mim e falou, não, mãe, eu vou seguir o meu caminho, tudo bem. Aí eu sigo o meu. Mas eu chegar e falar assim, como me disseram, o filho é seu? Não, não é meu, mas é dela. Mas ela é minha filha. Então, se eu sou codependente, agora sou. Porque ela precisa de mim. E eu preciso dela. É o que é mais importante. E por mais interessante disso tudo, todo esse tempo que nós ficamos separadas, que nós tínhamos uma distância uma com a outra, nós estamos nos unindo. Olha o lado bom da coisa. Glória a Deus. Ontem ela só dormiu, porque ela estava tendo muita dor na barriga, muita cólica, ela tomou remédio e não passava. Ela só dormiu, eu fazendo massagem na barriga dela. As lágrimas, sem querer, né, vai escorrendo dos meus olhos, porque para mim conseguir encostar a mão na minha filha já era difícil. De querer dar um abraço, um beijo. Então, estamos na crise? Estou na crise. Mas eu estou aqui, estou guerreira e estou agradecendo a Deus mais um dia limpa, sempre trabalhando, ocupada. E graças a Deus, o meu dinheiro já foi liberado.
Só depois, sim. Segunda-feira que vem que eu vou poder ir no banco fazer as coisas. Tá vendo como? Quem confia no Pai, ele trabalha com a gente. Só que a confiança que a gente tem que ter nele é totalmente cega. É entregar e agradecer. Agradecer e todo dia se levantar para viver só aquele dia. Seja o que vier naquele dia é para o nosso bem. Seja de ruim, seja de bom, é para o nosso bem, porque Deus tem a mão na nossa vida. Sem Ele nós não somos nada. E sem Ele, e sem a ajuda dos passos, NA e companheiros, como tenho aí o apoio de vocês, esse amor incondicional que eu encontrei em vocês, é muito bom. É muito bom. Porque eu, como diz a música, eu já caminhei muito tempo sozinha na minha vida. Hoje eu não quero mais. Então, eu agradeço a Deus por ter encontrado vocês aqui de Jaguariúna. Vocês são meus irmãos mesmo. E falam a mesma língua que eu. E todo mundo conhece todo mundo de coração. E eu tenho, assim, um carinho muito especial por todos vocês. E cada um tem, assim, uma grande coisa para falar. Vida boa e paz. Demais. Glória a Deus, Berenice. Amém. Obrigado pela sua partilha. Vida boa. Estão ouvindo bem eu? Tô. Então, ó, Vamos. vou mostrar para você, Berenice. Na verdade, agora, você não está numa relação de codependência com a sua filha. Você está fazendo o que a esposa falou que fez. Ela teve um momento na vida dela que ela teve que escolher, né, e cuidar da família ou, né, se dedicar a outras áreas. E a sua filha é a coisa mais importante que você tem para se dedicar hoje. Então, isso não faz parte da doença, porque isso é a cura, isso é o amor, né? Isso é o que Deus faz. Você falou do só por hoje, lá em Mateus 6, vai falar, 6:34, fala que, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, era Mateus ensinando a gente, já viveu só por hoje, há 2000 anos atrás, né? A gente não ficar se preocupando com o amanhã. A gente tem aí, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter que continuar nessa condição, nessa situação, mas a gente tem que vencer um dia de cada vez, né? Se a gente ficar pensando, vai demorar 2 mais 3, isso só vai criando um problema cada vez maior nas nossas vidas. Então, a gente fica, né? Ô Gui, agora que você está ouvindo bem, a respeito de você falar um mês de internação, na verdade não tem fórmula. Estão ouvindo? Está travando de novo. Manuel. É só eu começar a falar que trava. Não, e aí, estão ouvindo ou não? Tá? Mais ou menos. Vai lá, eu vou falando, vamos ver. Tá ouvindo. O que vai determinar não é o que ele vai ficar internado, vou ser bem curto. É o que ele vai fazer, tanto enquanto ele está internado, principalmente depois que ele sair da internação. É o compromisso, é o comprometimento. É o que a pessoa vai colocar em prática. Porque não adianta, às vezes ela pode ficar 1 ano internada, está absorvendo tudo, está na prática, não coloca nada em prática. É que nem o cristão que vai na igreja todo domingo, absorve a palavra, louva a Deus, se preenche com aquilo que Jesus tem para oferecer e no dia a dia não coloca esses princípios em prática na própria vida. Então, não é o tempo que você é cristão que vai fazer você ser um bom cristão, mas sim como você pratica bem aquilo que Jesus tem para te oferecer e o que está dentro de você que vai fazer com que a sua vida seja melhor ou pior, né? Então, aqui a gente tem, só aqui nessa tela, você, a Ellen e a Tassi, de pessoas que nem precisaram de internação, né? Ô, Kátia, você que não estava com saudade da reunião, fala alguma coisa.
Kátia? A Kátia travou. Ela não tá. Cadê a fotinho dela? Agora ela saiu. Ô, Tassi, você ia falar aquela hora e não falou também. Fala agora. Assim, voltando ao assunto. Fala aí, Tassi. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, pode falar. Muito barulho. Rafa, não faz barulho não, hein, cara? Voltando à polêmica que nós estamos vivendo, da questão dessa pandemia, eu estou tirando para minha vida, vou falar para vocês também, que ao invés da gente ficar olhando, como o pastor tem falado, as pessoas têm falado, a gente fica olhando da forma negativa, é bom a gente olhar o lado positivo, que é essa oportunidade que nós estamos tendo de realmente estar vivendo com os nossos dentro de casa. Vocês estão O cala a boca eu gostei, velho. Cala a boca aí, cara. Ruim demais. Não é para fazer isso. É muito sensível. Tá vendo o que faz a convivência direto? Não, mas é verdade. Que nem a Ellen estava falando da oportunidade que ela está tendo de filhos, né? Está vivendo com o Mário. É bacana usar essa questão da oportunidade. Ô, Gui. Gente, que barulheira é essa, pelo amor de Deus? Oi. Ô, Gui, e eu queria frisar também na questão que você falou de mais profissional de casa. Tá, eu vou deixar todo mundo mudo. Melhor fechar o som de todos. Fecha os áudios. Já fechei. Agora fala você para o Gui, Tassi. Então, Gui, frisando na questão que você falou, que muitas vezes é mais fácil a gente ser mais amoroso com os de fora com que os de dentro de casa, não é verdade? É muito mais fácil. Na minha opinião, cara. Então, mas quando você falou isso, Gui, me veio na memória o livro que eu li, As 5 Linguagens do Amor. Porque muitas vezes nós que vivemos dentro de casa com as nossas famílias, nós não sabemos identificar qual que é a linguagem do amor de cada um. Por isso que muitas vezes as famílias, elas vivem em atrito dentro de casa. Eu falo isso porque eu descobri que a linguagem do amor da Sofia é tempo de qualidade e do Rafael é toque. Então, assim, se eu não souber amar eles, conviver eles com a maneira que eles se sentem amados, nós vamos viver um conflito dentro de casa. Muitas vezes é isso que é mais fácil a gente lidar com os de fora, que a gente não convive com eles todos os dias. Ainda mais a gente, que nós somos todos loucos, né, Gui? Nós falamos a mesma linguagem. Mas, muitas vezes, o que falta a gente é conhecer a maneira que o nosso próximo dentro de casa conversa, a maneira que eles querem ser amado por nós. E quando nós aprendemos a conhecer o ambiente, ele realmente começa a ter mais harmonia, começa a falar todos a mesma língua. É isso que eu queria falar. Você já ouviu falar nessas 5 linguagens? É isso aí, cara. As 5 linguagens do amor. É muito louco. Show de bola. Já li esse livro. Selma? Eu já li esse livro. Então, mas você conhece a linguagem do amor da Selma? Conheço, é presente. Ali é só no presente, irmão. É viagem, né, Gui? E tempo de qualidade, né? Viagem? Olha lá, viagem é tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Porque você fica um tempo com as pessoas que você ama. Então, sabe, a Tassi falou perfeitamente. A gente, muitas vezes, ama de um jeito, que a gente convive. E se a gente não tem o amor do outro, por muitas vezes dá esse conflito.
Ô, professor. Oi. Quer acrescentar alguma coisa, professor? Fala pra gente aí, meu filho. Eu falo sim. O professor. Boa noite a todos. Boa noite também. Quem que está falando? Sou professor de História, como a professora falou, né? Oi, tudo bem? Então, eu sou um codependente da minha mãe absurdo. Estou vendo ele. Acho que antes de eu ser um dependente químico, eu já era muito grudado da minha mãe. Né? É só mudar a tela, irmã. E agora em recuperação eu tenho que trabalhar várias ferramentas para lidar com a minha mãe, né? Porque agora eu sou solução, não sou mais problema na vida dela. E nas últimas visitas eu tenho que muitas vezes ceder, né? Ouvi-la, não mais entrar em discussão. Porque antes eu criava atritos por causa da opinião dela e eu não posso mudar ela, só posso mudar eu tenho que aceitá-la e por aí vai. E lembrar que a professora Cleusa falou da escola, realmente, né, eu estou um tempo no estado, nossa, é um absurdo o que as famílias fazem, né? Eu dou aula de história e o pai e a mãe acham que eu tenho que ensinar o filho dele a falar obrigado, por favor, com licença. E também o que o Guilherme falou lá, eu me identifico muito, de eu amar muito o próximo, eu me preocupar muito com o próximo. Eu por muito tempo fiz isso. Eu fiquei me dedicando a cuidar da minha mãe, se preocupar com o meu irmão, que é um adicto também, querer dar atenção para o meu filho e esquecendo de mim, né? Esquecendo de mim, me afundando na depressão, no isolamento, no uvo. Nossa, me sentindo mal. Fazia um esforço tremendo para dar aula, mas por muitas vezes até na sala de aula eu abri o jogo para os alunos e dizia, eu tô triste, meu coração está despedaçado, eu venho aqui, dou aula e acabou, bateu o sinal, acabou, não é o Giovanni. Aí eu voltava para minha realidade, olhar para o chão, caminhar cabisbaixo. Mas, graças a Deus, o Emanuel, né, me atendeu 6 meses atrás, uns dias aí. Os outros companheiros me trouxeram aqui para o instituto, estou bem, estou tranquilo. Consigo agora conversar com a minha mãe mais tranquilo. Tem 15 dias aí que eu estou esperando um oi do meu irmão. Hoje ele deu um oi para mim, já tá ótimo. Ele deu um oi. Para quem nem quer falar comigo, tá tudo certo. Recebi um oi dele, para mim é maravilhoso, né? Para quem disse que não queria mais falar comigo. Aí minha mãe já brincou, né? Que nós somos farinha não saco, né? Eu e ele, né? A gente tem umas divergências, mas é eu e ele, né? Mas eu sou impotente a ele demais, sou impotente a ele, sou impotente à minha mãe. Nossa, já conversei isso com o Emanuel. É coisa assim de meia hora de conversa com a minha mãe. Nossa, ela embarulha a minha cabeça toda, ela me deixa maluco. Mas eu consegui fazer isso numa visita rápida, de ficar lá 20 minutos, tomar um café, dizer para ela que eu a amo demais e ir embora pro grupo. Fui pro grupo, fui lá partilhar com os companheiros do grupo, me senti bem melhor. Diferente de outra vez que eu fui lá, fiquei ouvindo, e aí o isolamento do quarto, né? Mas tive uma doença horrível. Então eu estou criando habilidade de poder conversar com a minha mãe. Meu pai ainda, no jeito dele, silencioso, ele é bem assertivo, né? Ele sabe que o que eu estou fazendo é para o meu destino, para a minha vida. Ele não dá muitos palpites. Ele tem uma vida... Nossa, para mim ele é o meu herói, né? O que ele passou, Maria, não aguentaria nem os 5 primeiros anos de vida, da vida dele. Mas estou aprendendo. Cada dia eu aprendo um pouco, principalmente aqui ajudando os companheiros do Instituto. É uma lição, é impagável, é inestimável, incomensurável. Essa experiência de estar em recuperação e ajudar os outros companheiros também na recuperação. Cannabis. O Manuel fala que pode ir para a faculdade, pode ir para onde você quiser. Vem viver aqui numa comunidade, numa CT, com os adictos, ou num grupo também, né? Que eu já frequentei um grupo há pouco tempo, ou dentro de uma igreja de escolha, ou ajudar o próximo.
ajuda a si mesmo, me ajuda demais. Me faz eu acreditar que eu sou uma pessoa capaz de ser alguém importante para eu mesmo e para o próximo e assim por diante. E pôr em prática o que Jesus nos pediu, né? Amar o próximo como a ti mesmo. E você citou, Emanuel, o Sermão da Montanha, né? Eu tenho para mim como inspiração de vida o Sermão da Montanha, acordar cedo e tentar imitar todo o Sermão da Montanha. É muito difícil, mas todo dia eu estou tentando. Tamo junto, eu agradeço a oportunidade de poder falar. Um forte abraço para todos vocês, bons momentos, boas 24 horas. Amém, meu irmão. Amém, meu irmão. Ouvi. Obrigada, professor. Obrigada. Ô, Nicole. Oi. Você tá aí só de bobeira? O Giovanni falou que a mãe dele enlouquece ele de vez em quando. Você identifica com isso ou não? Sim. Mas não é, ela enlouquece todo mundo, Ellen, né? Quem convive sabe. Nicole! Me mandem forças, por favor. Ainda bem que ela não tá ouvindo, tá no fone. Aí eu posso falar. Eu tô com saudade de azucrinar você, Nicole. Também tô com saudade, Milton. Você é chato, mas eu gosto de ser. Eu também. Tá ouvindo? E aí, Vinícius? Fala aí, filho. Oi. Eu queria que você falasse, cara, como é que era a sua convivência com a sua família Não entendi. depois da recuperação, filho? Não tá entendendo você, Manuel? Tá Sua voz não tá saindo, Manuel. E agora? Oi. Tá ouvindo? Tô. Queria que você falasse para a turma aí como é que era a sua convivência com a sua família antes e depois da recuperação. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Vinícius, sou um adicto em recuperação, né? Oi, Vinícius. Então, antes de eu me internar, né, de eu entrar em recuperação, eu tinha pouco contato com a minha família, até mesmo porque eu morava em São Paulo, né? E era muito ruim minha convivência de casa, porque eu não tinha tempo para ninguém, né? Eu só pensava em mim, totalmente egoísta. O que aconteceu? Né? A voz não tá saindo, não. A minha voz não tá saindo? Tá sim. Tá sim. Então, pode continuar. Então, eu era muito egoísta, né? Só pensava em mim mesmo. Era pouco os momentos que eu tinha para minha família, né? E depois disso, depois que eu fui para internação, hoje eu consigo olhar para o próximo, né? Consigo ajudar o próximo. Tenho uma convivência maravilhosa com a minha mãe, com os meus irmãos, dentro de casa também. Agora eu só vivo mais para minha família, né? Só fico em casa, ajudo minha esposa, cuido dos meus filhos e tento ajudar o máximo que eu posso o próximo, né? Frequento as reuniões que eu posso, frequento a igreja quando eu posso também. E depois da minha recuperação foi só bênçãos na minha vida, né? É isso aí que eu tenho para dizer. Legal, parceiro. Legal, Vinícius. Fala, Gui. Ô, Jéssica. Oi. Você vai assustar na hora que você vê o Márcio, cara. Por quê? Ele engordou 5 quilos. Jura? Tá? Nossa. A cara dele tá redonda, assim, ó. É impressionante o quanto que esse cara engordou em 20 dias. Cara, mas também, Guilherme, ele ficava o dia inteiro sem comer, ele só bebia. É até bonito ver. Agora, pelo menos, ele vai aprender a comer de novo, né? Na hora que eu vi ele descer na escada, assim, vindo pra galera pra participar da reunião, falei, mano, não é você não, né, cara? Não é possível. Parece uma berinjela a cara dele, esse tamanho, assim, ó. Nossa! Da hora. Recuperação é bom. Não vejo a hora de ver ele logo. Você vai ver o que ele mais vai mudar, que eu, no meu, assim, né, que eu vejo a galera em recuperação muda com os familiares, né? Aí volta a ser amoroso, porque ele só pensa nisso, eu quero ver minha família, eu quero ver meu cachorro. Mas eu falei, quando você tava bebendo, você não queria ver cachorro, você não queria ver família, você não queria ver nada, né? Só pensava Aí não pensava nisso, né?
E assim é o pensamento do adicto, né, meu? Quando você tá no uso das drogas ou do alcoolismo, você não existe... Cara, você abandona Deus, você abandona filho, você abandona tudo, cara. Não existe nada. Você só pensa em você mesmo, né? E aí, quando a pessoa entra em recuperação de verdade, ela começa a olhar mais pro próximo, né? E ver o quanto mal ela fez. Começa a olhar pra família. E eu espero que tudo dê certo, viu? Que se ele for ficar só esse um mês aí, que você pegue no pé dele para ele estar dando continuidade ao tratamento aqui fora, né? Porque o adicto, ele acha que já tá bom. Pra ele conversar com ele, né? Pra ele ficar um pouquinho mais. Porque eu acho que ele precisa ficar um pouco mais. Isso é legal. Aí, acho que ele precisa sim um pouco mais. Aqui fora ele precisa dar continuidade no tratamento, senão nós que somos adictos sabemos disso, né? Que acho que o remedinho já tô bom, mas daqui a pouquinho já o comportamento começa a desvirtuar tudo, né? Eu luto com o meu comportamento até hoje, né? Meu comportamento é uma coisa que, quando eu vejo, eu tô me manipulando eu mesmo, né? Eu começo a me manipular, eu começo a mentir para mim mesmo, né? Em várias áreas, em vários sentidos, né? Dentro da igreja mesmo, eu começo a ter algumas frustrações e isso começa a fazer com que a depressão comece a voltar na minha vida. E se eu não tiver envolvido num grupo ou envolvido com vocês, eu tenho certeza que a minha recaída ela começa no meu comportamento, né? E eu tenho certeza que ele vai conseguir, cara. Se ele andar conosco aí, só tem louco aqui, não tem um nego bom na cabeça. Melhorzinho aqui é a Creuza. A Creuza é a melhorzinha daqui, cara. Olha lá. Esses dois são o melhorzinho. Não era bom da cabeça aqui. Falando que todo mundo é louco. O melhor da mulher é A pior daqui de tudo é a Ela e o Emanuel, velho. Esses são os mais doentes que existem na reunião toda aqui, cara. Depois vem a Kátia, depois vem a Cris, entendeu? Eu não sou louca, não. Eu concordo, eu sou louca mesmo. Mas, ó, você como é a primeira vez... Mas é muito bom ser louca. Esse povo que você tá vendo aqui, ó, são tudo apaixonados por vidas. Apaixonado por seres humanos. Então, todo mundo que você está vendo aqui, eu espero que você venha fazer parte desse bando de apaixonado aí por pessoas, ajudar o próximo, estender a mão, realizar a obra de Deus, que é isso que nós fomos chamados. Nós sofremos, passando por tantas lutas para hoje estender a mão ao próximo. Às vezes é necessário você estar passando por esse momento aí, ó, esse momento que você está passando. Às vezes é necessário para te fazer um ser humano melhor, uma pessoa melhor, sabe? Você vai ser uma pessoa... Sim, e ajudar o próximo. Há tantas pessoas que precisam do seu apoio, do seu abraço, da sua experiência de vida. E isso vai fazer você uma pessoa melhor. Você vai ser uma pessoa melhor. Tem nisso com você. Gente, nome de Jesus. Porque não é fácil, hein? Não é fácil. Não é. Nunca imaginei que fosse tão difícil desse jeito. Não é fácil, não. A luta é constante. Ela é constante. E tem que aprender a ser honesto, né? É só o começo. Você mesmo. Exatamente. Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Eu vi o Mauro chegando. E aí, Maurão? Fala aí. Tudo bom? Tudo, graças a Deus. Você dá uma palavrinha para nós aí, eu tenho saudade de você, velho. Palavrinha. Amor. Sei lá. Saudade. Só saudade do grupo, né, das clínicas. Mas eu entendo que a situação diz para nós ficarmos em casa por hora, né? Eu acredito que essa história vai ser para a gente refletir e ver, realmente sentir o peso da falta que faz, né? Eu trabalho com eles e a gente vai motivar muito mais quando nós voltarmos, né? Se Deus quiser. É muito bom estar vendo vocês. Concordo. Ô, Ellen. Oi. Você não sabe
o como falaram de você enquanto você não estava. Ah, posso imaginar. Uma coisa maravilhosa só. O Guilherme tá. elogio. Nossa, impressionante. A mais louca, né? Mas eu assumo, eu não fico me escondendo. É isso aí, bispa. Ô, gente, quero muito ir nas clínicas! Tô ficando louca! Mas ainda? Ô, Ellen. Oi, fala. Fala. Ellen, ontem Oi. nós não aguentamos, né? Foi. Tô sabendo. Você acha que eu não sei? Você é top, Guilherme. Eu tinha que ir lá. Eu tinha que ir lá. Pra falar Guilherme, pelo amor de Deus, vai. Tô sabendo, Ellen. Eu sabia antes de vocês irem, seus loucos. Eu falei pra ela que eu ia. Fomos lá, fizemos uma reunião. A reunião foi maravilhosa. Estamos indo em pouca pessoa, nós não deixamos de ir na clínica. Ficamos uma semana só, sem ir. Essa semana a gente vai voltar indo em uma pessoa, 2 no máximo. Porque eles estão precisando demais da gente lá. Então, não estamos escalando todo mundo e não estamos alarmando, não estamos tirando foto, não estamos fazendo nada disso e estamos indo somente para levar uma palavra embora. Não estamos ficando conversando, nada. Então, nós estamos indo só em 2, no máximo 3 pessoas. Não estamos fazendo grupos para ir ainda. E se alguém de vocês estiverem disponível e quiser ir, vocês falem comigo. Vocês falam comigo que a gente estamos indo só em 2 pessoas. Então não vai ser todo mundo, entendeu? Nós estamos voltando aos poucos. A Ellen deixa ela no final da fila. Tá. Amanhã eu já tô indo já. Amanhã a gente vai em Pedreira. Vai eu com a Ellen em Pedreira amanhã. Então, nessa semana ainda a gente vai começar indo só em 2 pessoas. Tipo, eu e o Manuel, eu a Ellen, eu e mais alguém que for pregar, sabe? Mas eu que tô fazendo barbudo. eu que tô fazendo as escalas, não é a Ellen. Então, já tô avisando vocês. Não tem nada a ver com isso. Eu tô chamando em particular algumas pessoas que não são grupo de risco, sabe? A gente estamos... fazendo assim, estamos chegando lá com máscara, tudo isso, mas no meio da mensagem nós mandou a máscara para aquele lugar, porque não dá para e pregar com máscara na cara. Mas o trabalho está sendo realizado durante todo esse tempo em que nós veio essa crise, que mandou parar tudo. Nós já fizemos 3 internações, não tem como a gente parar, não tem como, as pessoas estão pedindo ajuda desesperadamente, pessoas na rua pedindo socorro e nós, como projeto, não tem como não estender a mão. E conversando com essas pessoas, com o dono de clínica, isso e aquilo, as meninas da clínica já estão desesperadas, a da clínica masculina do Nelson já está falando que também estão desesperados, que estão sem reunião. Então não tem como a gente deixar de ir. Vamos em menos pessoas, vamos fazer o que é certo, passar o álcool em gel, vamos estar com máscara, tudo certinho, mas nós vamos deixar de fazer o trabalho, não. A gente deixou uma semana para ver como que isso ia ser, só que não tem como a gente deixar de estender a mão para uma família que está pedindo socorro, né? Cultos abertos, porta aberta de igreja não vai ter reunião de família sem ser aqui em videoconferência, não vai ter como fazer nada na igreja, porque senão nós somos multados. E dentro das clínicas de recuperação, somente se tiver com máscara e levando álcool em gel, e em 2 pessoas no máximo. Não vão poder levar uma galera igual nós estava fazendo, não. É somente levar a mensagem e ir embora para casa. Amém. Ô Gui, vocês vieram aqui ontem, em Olambra? Não, Olambra não. Fomos em
Em Amparo. Amparo. Eu fui em Amparo porque eu queria saber da notícia do Dá o Márcio, controle né, pra mamãe. fazia um tempo, eu acabei de internar ele, veio esse negócio de quarentena aí, nós não conseguimos conversar, bater um papo. A própria Jéssica, que está aqui, ela não teve, acho que muita notícia dele, e ela não participou de nenhuma reunião de família. Então, aconteceu muitas coisas que acabaram nos afastando, né, desse tempo aí. Então, eu tinha que ir em Amparo, amanhã eu vou em Pedreira, vou ver se eu consigo ir no Nelson essa semana também. Fazer uma acho reunião. bom. E essa semana a gente vai voltando aos poucos, com poucas pessoas. Então, E a Suzete? E aí, Suzete? Eu tô aqui só ouvindo. Logo eu tô me interagindo. Eu acho bom, hein, com nós, hein, Suzete? Vou começar, pode deixar. Que bom, muito bem-vinda. Sozinha, né? Eu tô aqui no confinamento com Deus. Amém. Deus te abençoe. O Emanuel não vai poder mais ir para as clínicas também. Estou avisando vocês, porque o Emanuel é um grupo de risco, ele tem mais de 60 anos. Então, eu sabia! O Emanuel já cortou. No grupo de risco. Ai, meu Deus. Ficou mudo agora. Não tô ouvindo. O som dele tá ruim. Ô, Kátia, e agora? Oi. Tá ouvindo? A barba branca não engana, não. Tô ouvindo. E você foi a única que não falou. Quer falar alguma coisa? Quero falar sim. Mano. Boa noite a todos, meus irmãos. Tô com muita saudade de todos vocês. Né? Boa noite. Oi. Boa noite. Aí eu quero dizer sobre relação, né, de mãe e filhos, né, família. Só acrescentar aí algumas coisas. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Estamos ouvindo. Peraí. Ouvindo? Fala, pode falar, Kátia. Então, eu só queria acrescentar, né, no que o Vinícius falou, a relação dele com a família era bem distante, né? Porém, a minha com ele era sempre presente, porque eu insistia muito, né? Mesmo ele longe, eu estava insistindo para estar sempre sabendo notícias, por causa da dependência dele também, da adicção, então eu ficava muito preocupada, mas eu falava mais com a minha nora do que com ele, porque, como ele mesmo disse, ele nunca tinha tempo para mim, nem para os irmãos, né? Graças a Deus, depois da recuperação, né? Da minha recuperação também, porque eu ainda estou em recuperação também, eu aprendi muitas coisas, né? E uma delas, mencionando o que a Tassi falou, a linguagem do amor, né? As linguagens do amor, né? Eu aprendi a conversar com meu filho, né? Não que antes eu não conversasse, mas por causa da adicção dele, muitas das vezes eu não tinha o que falar, eu não sabia o que dizer para ele, qual as palavras de usar, né? E hoje, graças a Deus, nosso convívio é bem melhor, né? A gente consegue dialogar, tudo que ele vai fazer, ele pede a minha opinião, eu também peço a dele, a gente conversa muito. Hoje eu não preciso mais ficar insistindo para falar com ele, ele vem até a mim para a gente conversar, né? Isso flui de forma natural, né? Como tem que ser, realmente, né? Entre mãe e filho. E isso me deixa muito satisfeita, né? E eu quero dizer para a Jéssica também, que ela comentou que é muito difícil, que ela achou que não seria tão difícil, que ela nunca imaginou que ia ser difícil. É difícil? Não, é desafiador, como o Emanuel nos ensinou. Mas é possível, acredite, é possível e vai dar tudo certo. Como deu na minha vida, como meu filho está em recuperação, graças a Deus, eu também ainda me encontro em recuperação, né? Só aprendizado, graças a Deus, tem sido maravilhoso, tudo que eu tenho aprendido com o grupo, com vocês, cada um de vocês contribui um pouquinho para a minha vida, para a minha recuperação, né? Tô louca de saudade de voltar para as clínicas, de voltar para as reuniões, no tete a tete, de poder ver todo mundo, olhar olho no olho, né? Mas estou bem satisfeita com a reunião de hoje, já deu para matar um pouquinho a saudade, graças a Deus, né? E é isso, gente, é isso. Tô louca de saudade, tô ficando louca, como diz a Ellen.
Obrigado, viu, Kátia? E foi por conta do que você postou hoje de manhã no grupo, que o Guilherme, eu e o Guilherme decidimos fazer essa reunião agora, né? Então, Ai, que bom, você postou de maravilha. manhã lá. Sim, maravilhoso, que bom. Agora, na verdade, você não era a única que não tinha falado. O Lucas também ainda não falou. Sim. Luquinha? Também não. Pode falar, hein? Ah, eu não sou nem adicto, não sou nem adicto, nem codependente, assim, mas eu sou um ótimo ouvidor de histórias também. Mas eu sou meio Você doido. é louco por Cristo, filho. Louco por Cristo. Não precisava ser adictos para ser doido, né? Porque imagina se eu fosse. Deus foi bom comigo ainda. Imagina se eu fosse adicto. É verdade, Lu. Mas eu sou um ótimo ouvidor de história aí, né? Então, para mim é um conhecimento muito maravilhoso, assim, mais do que livros, qualquer coisa, conhecimento da conversa entre outras pessoas que estão em momentos diferentes do que o meu. Acho que é um conhecimento maravilhoso para mim, que eu gosto muito, assim, por isso que eu gosto de estar com vocês. Eu não, até um ano atrás eu não sabia nem que existia essa palavra, adicto, né? Então eu falava de outras formas, né? Mas é muito bom estar com vocês aí. Se eu tiver algum adicto alguma vez na minha vida, eu já sei como lidar aí. Ô, Lucão, acho que é adicto sim, hein, Lucas? Mas ficar em quarentena com adicto não é nada bom. Há controvérsias. Lucão. Há controvérsias, né? É muito pior eu você tava com codependente na quarentena do que com adicto. É verdade. Eu já fui quase o adicto ali, né? Mas Deus puxou antes ali. Nossa! A Selma tá passando álcool gel na sola do sapato, velho. Eu nunca vi isso. Nunca vi, mano. Nunca vi. Primeira vez que eu vejo um negócio desse. Então, assim mesmo. Imagina. Ontem ela foi Ô, na Gui, clínica. ô, Gui, então tem álcool em gel Imagina sobrando aí. igual Arruma eu, pra nós. nessas... Não, ontem a Selma foi na clínica ontem. Ela ficou com álcool em gel, as pessoas vinham cumprimentar ela fazia assim com a mãozinha, ó. 3 litros de álcool gel ontem. 30 nego pra cumprimentar lá. E ela queria ficar do outro lado da piscina, que ela falou que tem que ser Cada 2 um metros cumprimentava longe, 100 ml de álcool gel. Né? É isso aí, galera. Ô, pessoal, queria agradecer Mas é isso aí. todo mundo. Saudade de vocês, hein? Tamo junto. Queria primeiro... Fala alguma coisa, Manuel, sobre Oi? o que eu falei. Não, legal. Não, que fala o quê? Estão me ouvindo? Estão me Sim. ouvindo, pessoal? Eu não tô ouvindo. Não? Ô, gente. Não, tá falhando pra mim. Ô, pessoal, deixa eu falar uma coisa. Eu vou ter que sair, que eu tô trabalhando, tá? Mas Deus abençoe cada um. Amo todos. Falou, já acabou mesmo. Vamos junto, viu, pô? E eu vou dormir, viu, gente? Tô com sono. Nós vamos fazer oração? Estão me ouvindo agora? Vai, ou não? velha. Vamos fazer oração. Estão me ouvindo? Tô ouvindo. Agora estamos. Então, ó, rapidinho. Eu estou. Ó, queria agradecer o Bruno, tá? Porque esse aplicativo que a gente está usando, ele que cedeu para a gente fazer a reunião, tá? E queria que a Ellen fizesse a oração para a gente encerrar. Obrigado, Bruno. Nossa reunião. Glória a Deus. Vamos orar, então. Peraí, deixa eu parar o barulho que tá aqui. Vai lá, profeta. Ah, é com você que tá o barulho, então, né? Não é, Guilherme. Ela é a irmãzinha do Cocker, irmão. Ai, gente, Repreende o obrigada. barulho aí, Ellen. Repreende o barulho aí. Obrigada pela oportunidade de hoje, tá bom? Força, Amém. Cristo.
Então vamos fechar nossos olhos e vamos agradecer ao nosso Senhor. Senhor Jesus, nós estamos com o nosso coração transbordando de alegria, Pai, por este momento, pelo privilégio de estarmos em comunhão, ainda que seja através da internet, Senhor. Que eu creio que é uma ferramenta poderosa que nós podemos usar em meio a essa crise. Em nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar a vida de cada irmão que participou, aqueles que ainda não puderam participar, Senhor. Que o Senhor venha derramar as suas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um. Senhor, que nós possamos passar por esta crise, por esse tempo, com o nosso coração, Senhor, confiante em Ti, com o nosso coração transbordante de alegria, Senhor, porque nós temos certeza que em tudo o Senhor está no controle. Abençoa cada um, que essas palavras que foram ditas, Senhor, sejam sementes e cresçam no nosso coração, nos ensinando, Pai, a ser cada dia pessoas melhores. Nós oramos a Ti, te agradecendo pelo privilégio. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos tirar o Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tira a foto. 1, 2, 3. Aí. Deus abençoe, pessoal. Até semana que vem. Boa noite, até semana que vem. Tchau a todos. Tchau. Boa noite. Amo vocês. Amo vocês também. Tamo junto, meu cão.